Bom, acabaram as férias ou estão acabando, né? Para muitos estudantes, ontem foi dia de voltar à sala de aula para mais um ano letivo. Tem estudantes também que começam na semana que vem. E esse período não é fácil não, viu, gente? Depois de algumas semanas sem horários, sem obrigações, só passeando, brincando, vendo TV, é preciso ter disciplina, paciência para recomeçar a rotina. E nada de encarar como sofrimento não, viu? É bom ver o lado positivo, rever os colegas, conhecer novos, aprender novos conteúdos. A gente convidou aqui hoje, então, a psicóloga Valbi e a Cristiane para trazer algumas dicas de como os pais podem ajudar nesse processo, né? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez. A gente sabe que é um período difícil para muitos estudantes. Os pais, às vezes, ficam sem saber como lidar, porque foi um período de dormir muito mais tarde, acordar muito mais tarde, não ter horário certo para almoçar, não ter horário certo para nada e agora de uma hora para outra ter que encarar essa rotina. O ideal é já desacelerando antes, mas muita gente não faz isso. Já deixa para retomar a rotina quando as férias acabam, né, Val? É verdade. O ideal é que a gente possa estar desacelerando na última semana de férias, tá retomando essa rotina, né, de forma positiva, porque o horário muda, então é importante que a criança chegue, ou o jovem chegue na escola bem, né? E o que a gente observa, Lindevan, é que as crianças que têm essa dificuldade, ou o jovem que tem essa dificuldade, tem muito a ver com a rotina dessa família, né? Então, da forma como a família encara a escola. Algumas crianças pequenas, elas resistem em ir à escola. Muitas vezes porque há um atraso dos pais na hora de pegar. Então, os pais não devem atrasar na hora de pegar as crianças pequenas na escola. Porque isso gera, em muitas delas, o medo do abandono. Elas ficam inseguras e aí no outro dia, às vezes, não quer ir para a escola, né? Então, algumas mães não observam a rotina desse filho. É importante que a gente saiba quanto tempo meu filho demora para se arrumar, para levantar, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração para que ele possa levantar um pouquinho mais cedo, possa se alimentar. Eu observo na porta da escola, muitas mães até enfiando comida, penteando os cabelos, né? Então, isso não é muito legal. O importante é que a gente possa ter um planejamento, porque o nosso filho está aprendendo a ser adulto. Eu me lembro, na minha época de estudante, isso não tem muito tempo não, tem só um tempinho, brincadeira, que a gente ia viajar em família, né? Não deixava para voltar em cima da hora. Era ruim retomar, assim, né? Porque você acabou de chegar de viagem e já estava num momento ali de diversão, curtindo as férias, e já voltava a rotina já no outro dia e tal. A gente preferia, meus irmãos, quando a gente voltava antes, justamente para isso, para ter um tempo, para organizar as coisas e até retomar, porque é uma mudança muito grande na rotina. E eu acho que quanto mais novo você sente mais isso que você falou, essa dificuldade toda de voltar, porque é uma readaptação, e às vezes você vai estar numa escola nova, você vai estar encontrar gente nova, os colegas não vão ser os mesmos daquela época, se tem uma mudança de colégio, então ainda é mais complicado, então quer dizer, uma série de fatores que deve ser analisada aí. Sim, e a gente deve trazer isso para os finais de semana também, né? Então, os finais de semana também, quando chegar no domingo à tarde, é bom voltar para casa, rever, arrumar a pasta, né, a sua mochila, para se preparar para as atividades. Nós temos que dar um freio, a gente está vivendo num mundo muito acelerado e as pessoas não estão gastando o tempo necessário, né, para se planejar, para estar plena naquilo que está fazendo. E ver a escola também como um momento prazeroso, né? É um momento de aprendizagem. A gente não pode ver, amanhã começa a escola. Amanhã começa a escola, mas de uma forma positiva, como você mesmo colocou na matéria. A escola deve ser um espaço de lazer, de socialização, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E a criança poder contar das suas férias também, Lindevan. É importante que ela possa compartilhar isso. E destaco aqui que quem foi para fora do país, para um resort, não são férias melhores do que quem foi para a casa de um familiar. É claro. O importante é o envolvimento, é o contato que se teve nessas férias, os laços que foram criados. Isso tem um efeito muito maior do que você viajar com seus filhos para fora e não ter interação nessa viagem. Isso, e às vezes é até mais desgastante, mais cansativo, né? Sim. Também. Não consegue descansar. Fala assim, mas eu quero, quando eu vou viajar, faço uma viagem desse jeito e vou para fora e tal. Eu acabo voltando mais cansado. Isso acontece também, né, Val? E tem algo interessante também, levar a ser destacado, é que
quando algumas crianças têm dificuldade de acordar, de colaborar nesse processo, né? Normalmente, é como eu disse, é quando a família não entendeu o ritmo dessa criança, né? Ou mesmo cada família tem o seu próprio ritmo e começa a fazer birra e a mãe e os pais começam a, não, vamos para a escola que eu vou te dar um doce, que eu vou te levar ao shopping, então não deve fazer isso, viu? Tem Não tem muitas crianças, principalmente, que são muito ocupadas, né? Adolescentes ali, porque tem escola, aí já se envolvem em outras atividades, passam o dia todo ocupados, né? Ou aula de inglês, e depois tem aula de espanhol, ou faz um esporte e tal. É uma rotina muito intensa de atividades. E aí, de repente, entra em férias, isso tudo acaba. Eu acho que os pais também são muito responsáveis nesse processo, porque assim, a partir do momento que esse estudante também, essa criança e adolescente voltou, e ele já retoma aquela rotina ali, de uma hora para outra, de uma forma muito rápida, e os pais cobrando, e aquilo pode gerar até um estresse, né? A pessoa acabou de voltar das férias e já pega uma rotina muito intensa. Então, é importante ter um equilíbrio também nessa hora. Sim, é importante que os pais possam entender, né? Entender isso, levar com uma certa tranquilidade, saber que cada filho tem o seu tempo e é importante ver que tempo é esse, né? Caso as coisas fujam dessa rotina, como eu disse, procurar não atrasar, não pegar, mas se acontecer um imprevisto, converse com seu filho, interaja com ele, faça com que ele compreenda as coisas, que aí vai ter um resultado muito melhor. Às vezes também acontece muito nas férias, meu filho está em férias, deixa eu fazer as coisas para ele. E aí tira muitas responsabilidades dessa criança, desse adolescente. Quando volta das férias, aí já entrega tudo de uma vez, né? Quer dizer, é aquele monte de coisa que ele passa a ter que fazer, além dos estudos também. Eu tenho observado, Lindevan, que muitas vezes essa é uma rotina meio que diária. A gente está vendo uma criação hoje da família, onde ela muitas vezes entende que a atribuição do seu filho apenas é estudar. Né? E que no passado nós estudávamos e ajudávamos em casa e isso tinha um efeito muito maior, uma responsabilidade, um envolvimento, um companheirismo maior com as famílias. Então, assim, eu entendo que cada filho, dentro da sua própria idade, ele pode colaborar. Uma criança muito pequena, ela pode estar colaborando e ajudando e participando da sua autonomia, arrumando seus brinquedos, separando suas coisas. E assim, as responsabilidades, elas vão se apropriando daquela criança, daquele jovem, para que ele possa ser um adulto equilibrado. Então, é importante que os pais pensem que eles terem autonomia, eles participarem, a gente vai estar contribuindo por um cidadão muito melhor na sociedade e tendo um suporte maior de sofrer. Hoje as crianças não estão tendo, quando perde uma coisa, elas sofrem muito mais. E destaco também, Lindevan, um número grande de atividades, muitas vezes quando ele chega em casa, passa a noite no celular e acorda cansado. Não pelas atividades, e sim por excesso da tecnologia. Então, é importante que a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio e assim todos possam viver melhor. É isso aí, eu ia falar agora, é equilíbrio e já dá esse senso de responsabilidade desde cedo, porque isso é educação. E como você falou, né, vai estar criando aí um filho com responsabilidades e tal, vai ser muito mais positivo aí no futuro esses resultados disso. Sim, você estava dando uma entrevista anterior em relação à falta de cuidado com o patrimônio público. Isso é aprendido em casa, né? De uma educação para o filho, mas uma educação para o social, para o coletivo. Isso. Nós vivemos numa sociedade e a responsabilidade de todos nós de contribuir para que essa sociedade seja melhor. É isso aí, muito bom. Obrigado pela participação aqui com a gente, viu?